Epistolagem política. Planalto decide partir para o terrorismo e ameaça investigar até o indeterminado, desde que envolva a oposição, para tentar impedir CPI da Petrobras. Ou, Gleisi perde o juízo. Gleisi, a face mais bela da truculência, protagoniza um dos piores momentos do governo Dilma. A chantagem é explícita. Que coisa! O governo fez de tudo para impedir a CPI da Petrobras. No Senado, já está protocolada. Então a tática agora é partir para a retaliação e o terrorismo. Os porta-vozes da ameaça são o deputado Vicentinho, SP, e a senadora Gleisi Hoffmann, PR, em quem eu até reconhecia certas virtudes da convicção ao menos, mas que está se transformando bem depressa numa caricatura. Lembra os piores tempos de Deli Salvati, porém saída de uma outra forma. Depois de uma reunião no Palácio do Planalto, o habitualmente moderado e cordato Vicentinho não teve dúvida. Se é para fazer a CPI da Petrobras, então o PT tentará incluir no requerimento a investigação do suposto cartel de trens em São Paulo, a CEMIG de Minas e o Porto de Suape em Pernambuco. Objetivo: tentar atingir o PSDB e os presidenciáveis Aécio Neves e Eduardo Campos. Alguém quis saber o que se deve investigar em Suape, por exemplo, e o deputado petista não poderia ter sido mais eloquente. Eu ainda não sei. É espantoso. Vicentinho, formado em Direito, pertence àquela escola que acha que se deve abrir uma investigação para achar alguma coisa, desde que seja contra o inimigo. Não me surpreende. A esquerda entende que a função do Estado é precisamente esta: perseguir seus inimigos. O nome disso é epistolagem política. O deputado disse que a ideia saltou da sua cabeça. E, obviamente, mentira. Tanto que, num outro canto, Gleisi Hoffmann não escondia a intenção de recorrer a um truque dos mais asquerosos. É simplesmente irregular fazer um adendo ao requerimento da CPI da Petrobras com esses outros temas, que não são nem mesmo conexos. O que os trens de São Paulo têm a ver com o Porto de Pernambuco ou com a CEMIG? Resposta óbvia: nada. E Gleisi sabe disso. Mas ela explicou a malandragem. Disse que poderia alegar prejuízo de recursos federais. Bem, se é assim, por que não incluir, então, os descalabros da Copa, senadora? O governo pode querer fazer CPI sobre esses temas, pode. Mas terá de apresentar um requerimento específico. A pergunta óbvia é por que não fez isso antes. O que vai embutido nessa forma delinquente de fazer política? Tomemos o caso de Pernambuco. Se Eduardo Campos estivesse, mais uma vez, fechado com a candidatura do PT, é evidente que os petistas não ameaçariam investigar o Porto de Suape. Moral da história da companheirada: os inimigos, a gente investiga e persegue. Os amigos, a gente preserva. Quanto aos trens de São Paulo, dizer o quê? Duvido que uma CPI pudesse ser mais politizada do que já tem sido o CAD, por exemplo, sob a gestão do PT. Como se dissesse a coisa mais óbvia do mundo, Gleisi, pré-candidata do PT ao governo do Paraná, disfarça o cinismo com seu ar severo. Eles estão politizando, aproveitando um momento eleitoral. Tem que ter coerência. Se eu sugiro investigação política para algo que já tem investigações técnicas, como é o caso da Petrobras, por que fazer só para um tema e não para o outro? A resposta é simples, senadora. Uma CPI não é um instrumento de chantagem. Se a senhora achava que era o caso de fazer uma ou mais comissões para todos esses casos, tinha como articular a investigação como chefe da Casa Civil. Indecente é que venha agora com ameaças para impedir que o parlamento investigue a Petrobras. De resto, quem evidenciou a necessidade da CPI foi a presidente Dilma Rousseff, ao afirmar que o Conselho da Petrobras tomou a decisão sobre a refinaria de Pasadena sem conhecer as condições do contrato. Quem arrematou a urgência foi Graça Foster ao afirmar que a direção da empresa desconhecia a existência de um comitê de proprietários na refinaria de Pasadena, embora ele estivesse previsto num dos primeiros itens do contrato.
Pergunto, ademais, à senadora Gleisi se ela aceita incluir no relatório os contratos da Siemens com a Eletrobras, por exemplo, já que a empresa é uma das maiores fornecedoras da estatal. Será que, no setor elétrico, a gigante recorre a práticas muito distintas daqueles da área de transporte? Escolhido seu método, onde houver dinheiro federal, cabe uma investigação. E arremato assim: digamos que a oposição recue diante das ameaças de Gleisi e Vicentino. Aí o PT certamente ficaria contente. Afinal, seria como se todos eles se abraçassem, confessando que estão juntos numa penca de falcatruas, contra o povo. Essa é a moral profunda de suas ameaças, senadora. Nem o governo Lula foi tão baixo. Mas se reconheça, sua equipe também não tinha esse grau de ruindade. Dilma, no momento, é a incompetência com o orgulho ferido. A mistura é sempre explosiva. Texto publicado originalmente a 0h52, por Reinaldo Azevedo.